Hoje com o pastor Joseph Prince. Temos uma herança em Cristo. Amém? Não é simplesmente uma ideia de herança qualquer, mas é uma herança que vai manar, vai fluir, amém? Glória a Deus. E aqui neste texto, Moisés os faz lembrar desse desencorajamento aos filhos de Israel. E ele faz uma lista de tudo o que aconteceu e como Deus então rejeitou aqueles com mais de 20 anos que morreram todos no deserto. E os com menos de 20 anos viveriam. Com Josué e Caleb entraram na terra da promessa. Ok? Isso aconteceu na época de Josué. E muitos morreram ali. Eu também não quero morrer no deserto, ali não é o seu lugar. Essa geração que não possui a sua herança. E por isso Deus deu a sabedoria a Hased, para que essa sabedoria nos faça capazes de possuir o que Deus tem para nós. Deixe-me fazer uma pergunta. A sua herança foi atacada recentemente? Você tem experimentado sintomas estranhos no seu corpo? Você tem experimentado, de repente, acordar com ataques na sua mente? Você tem ataque de pânico? Ansiedade? Você tem sido atacado no seu sono e não consegue dormir? Os seus relacionamentos foram atacados? Alguns relacionamentos foram estragados, acabaram, por causa de coisas pequenas que foram ditas. E parece que é um ataque contra você. Você precisa abrir seus olhos e perceber que você tem um inimigo que quer acabar com você. Amém? Você não luta por algo, você já tem aquilo. Mas o problema é que, mesmo tendo essa posição, tem invasores na nossa terra e precisamos expulsá-los. Precisamos ver quem são eles. Amém? E olha bem, esse pessoal não pensou. Esse pessoal da tribo de Rubens, Gad e Manassés não pensaram na terra da promessa. Olha, tudo o que eles pensaram, nós falaríamos hoje, queriam só ter lucro, queriam só fazer dinheiro. A herança não é importante, mas não pensaram que a herança inclui até dinheiro que Deus tem para nós. Mas se comprometeram e quando fizeram isso, para ganhar, acabam perdendo. Vai ser de qualidade inferior. Posso ouvir um amém? É como o ensinamento que nós falamos para muita gente. É melhor do que alguns psicólogos lá fora que te dão conselhos que não tem nada a ver com a palavra. Amém? Se você for a uma livraria, você vai ver todos os títulos de livros. Mas, se não for baseado na palavra de Deus, não funciona. Nós crescemos numa sociedade que respeitamos os nossos líderes e também os anciãos. Os chamamos de tio. Eu encontrei uma pessoa que tem 41 anos e eu falei para ele que a primeira coisa que você tem que se preocupar é quando você vai ao shopping, você vê uma garota de 18 ou 19 anos de idade e vem para você e diz: "Me desculpa, tio, você está ficando velho", eu disse. Sabe, é quando você faz 40 ou 41 anos, você sabe. Você se torna um tio, mas, olha bem, é a nossa sociedade aqui que respeita as pessoas, não é verdade? Sim. Ficaram quietos. Prega, pastor Prince, aleluia. Amém? Não tenha medo de corrigir os filhos. E não tenha medo de colocar limites aos adolescentes, especialmente aos adolescentes. Você tem que colocar limites. E não tenham medo. Vocês, pais da graça, não tenham medo de dizer se você não fizer isso, certo? Isso aqui eu vou ter que tirar de você. Certo? 3 vezes e pronto. Amanhã não tem videogame. E reforça isso. Mas isso não é graça. Pastor Prince, não. Amigo, escute. A graça é que nos dá sabedoria para fazer esse tipo de coisa. Amém? Isso tudo com amor. Diga para eles que você os ama. Diga: "Eu te amo". Mas também tem recompensas. E disciplina não é castigo, mas disciplina. Amém? Posso continuar? Ok. Então, o que eles falaram é isso. Por causa do tempo eu vou falar. Rubens, Gad e a meia tribo de Manassés disseram: "Olha, você acha que não vamos lutar? Porque nós queremos ficar aqui? Olha, nós vamos atravessar o Jordão e vamos lutar pelos nossos irmãos. Depois vamos voltar para as nossas famílias." Eles pensaram em deixar as esposas e as crianças, toda a família naquela área que é a Jordânia hoje. Vamos deixá-los lá e vamos armados para lutar com eles. E Moisés disse: "Se não fizerem isso." E daí vem essa frase: "O pecado vai encontrar vocês." Ok? Aqui está o que eles falaram.
E eles falaram para Moisés: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes. E parece algo nobre, mas se comprometeram. Amém? Não queriam a terra da promessa, iam ajudar os irmãos a lutarem na terra da promessa, mas eles voltariam para viver do outro lado. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão. Quem falou isso? Eles não queriam herdar aquilo que Deus tinha falado, mas queriam aquilo que tinham visto. Isso é viver só para o dinheiro. E te impede de receber o melhor de Deus. Deus quer que trabalhemos. A Bíblia diz que quem não trabalha é pior do que o infiel. Isso, na verdade, veio dos lábios da graça. O apóstolo Paulo falou isso. Se alguém não trabalha, é pior do que o infiel. Eu olho para algumas pessoas que, quando são jovens, têm uma oportunidade e vão trabalhar para ganhar dinheiro. Eu respeito pessoas assim. Algumas pessoas, sabe, de família que tem dinheiro, e os filhos, às vezes, não fazem absolutamente nada. Olha, você tem que ensiná-los o valor do dinheiro. Pastor Prince, quer parar de falar de mim e somente pregar? Escute bem. Ok. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor e cada um de vós armado passar o Jordão, mais em frente, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis, e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, essa terra vos será por possessão. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. É uma palavra muito triste, pregadores usam assim: o pecado vai te achar. Tiraram daqui. E é um pecado de desencorajar os irmãos. Não é? Queriam morar do outro lado. Então é o que eu chamo de viver perto do mundo. Vamos ver o mapa de novo, ok? Olhe bem para este mapa. Você pode ver Rubens. Você vê Gade. Pode ver Leste Manassés? Tem Oeste Manassés. Este aqui é o do Leste. Então essas duas tribos e meia se comprometeram com o que eles viram, sabe? E o inimigo do bom não é ruim, ok? Mas é o melhor. Você se compromete com algo que é bom, mas você perde aquilo que é melhor. Então eles não entraram na terra, duas tribos e meia ficaram deste lado, Rubens, Gade e Manassés. Eu quero falar algo sobre essas tribos. Número 1, essas tribos, desde esse dia você não vai ouvir falar de um profeta que saiu deles, de um guerreiro que saiu do meio deles, nenhuma pessoa famosa saiu dali. Dessas duas tribos e meia. Ou seja, se tornaram cristãos normais, neutralizados. Na fronteira do mundo, vivendo perto do mundo o quanto possível, certo? E perderam o melhor de Deus. Quando as pessoas estão namorando, sabe, elas perguntam o seguinte: podem segurar as mãos, podem beijar, algo assim? E namoram por muito tempo. E você sabe que eles já namoram 5, 6 anos, 7 anos, o que falar para eles? O que eles querem? Eles querem ver se podem chegar perto. Até a beira do penhasco. O mais seguro é ficar bem longe. Certo? E tudo começa com esse gesto simples de segurar as mãos. Depois isso já não é o bastante. Depois quer abraçar, depois quer beijar. E quanto tempo vai durar isso se você namora muito? Isso tudo foi feito por Deus. Expressões físicas. Mas olha bem, estas coisas, se você se comprometer agora e você não falar, eu vou só segurar as mãos, este ano todo, eu vou me casar somente daqui a 4 anos, então só de mãos dadas. No segundo ano, só esse tipo de abraço. Dá para fazer isso? Pela graça de Deus você consegue. Mas tenha cuidado com isso, com a carne, perto do mundo. Cristãos estão dizendo, sabe, no mundo dos negócios, uma mentira branca. Não existe mentira branca e nem mentira roxa. Mentira é mentira. Por exemplo, se você vai no shopping center, você vai comer e você pede algum tipo de comida e você vê alguma coisa marrom. E você pergunta para a pessoa, o que é isso aqui? E a pessoa diz, isso não é nada. Eu estava fazendo a comida e um pássaro veio. Foi só um pouco. Foi só um pouquinho que ele fez. Só um pouquinho. Ok. Você comeria?
Só coma! Por que você não come? É tão pouquinho! Você não comeria, certo? E é isso que está acontecendo. É só um pouco, só um pouco. Para Deus, só aquele pouquinho pode prejudicar sua saúde. Amém? E por isso falamos, porque Deus é tão exigente. Olha, a palavra santo, essa palavra santo, certo? E a palavra são tem a mesma raiz. São é o quê? Saudável. Na verdade, essa palavra não é muito usada, mas a palavra são, sabe, é saudável. Não brinque com isso. E olha, essas tribos de Rubens, Gad e Manassés, sabe, é como mentir nos negócios. Eu não vou falar sobre essa conta, isso não me importa. Eu, por exemplo, não permito que os líderes aqui digam que nós temos, sabe, 40 mil pessoas e na verdade não é isso, nós temos 30 mil pessoas. Alguns dizem que é 33 mil, 34 mil pessoas, mas para mim é 30 mil. Eu prefiro falar que é isso, porque é mais do que isso. E para mim eu nem acho que a nossa igreja é uma igreja grande, realmente. Eu prego para indivíduos. Eu sempre sinto que você está aqui e eu falo com vocês como... eu odeio dizer isso. Como um pai no Senhor. Amém? Eu falei pai e não irmão. Olha, cuidado com isso. Ok, aqui temos Rubens, Gad e Manassés. Você pode ver aqui onde está Gad? Eles vão bem para o norte, bem alto. E eles foram subindo, subindo, até chegarem onde eu também estava pregando recentemente neste ano, em Israel. Você pode ver isso? Eu estava bem ali, no norte, onde Gad termina, bem lá em cima. Mais tarde, durante a época de Jesus, aqui foi na época de Josué. Na época de Jesus, Gad, esse povo viveu ali do lado leste do mar da Galileia e se tornou o povo de Gadara. Gad-dara. Lembra do endemoniado de Gadara? É o que acontece quando se compromete com o mundo. Ele estava muito endemoniado e Jesus o libertou. E olha, eu quero falar sobre as nossas crianças. Você tem que vigiá-los. Olha quais livros estão lendo. Você não tem que comprar livros evangélicos o tempo todo, ok? Mas tenha cuidado com certos livros. Eu comprei um livro para o filho de um pastor no seu aniversário. Eu estava escolhendo um livro e vendo livro para crianças. Eu vi muitas coisas estranhas. Não é somente fantasmas que eles estão falando, mas muita coisa, principalmente no Dia das Bruxas, certo? E você pode falar, isso aí já é um exagero, pastor, mas olha, existem coisas por aí que são demoníacas. Tem coisas que são demoníacas. Celebrar o medo, não é? E quanto mais medo você sente, melhor é. E isso vende. Então tem que ter muito cuidado, eu não deixei os meus filhos assistirem Harry Potter. Como se eu falar isso, pastor Prince, o senhor tem uma mente fechada. Não, meu amigo. Minha mente é muito boa. Eu vejo tudo claramente. O mundo físico e também o espiritual. Amém? Não se comprometa. Não leve ídolos para casa que você sabe que este objeto é usado, sabe, pelas trevas. Ou até mesmo para trazer sorte. Não confie nisso. Eu falo para o meu filho. Nós não cremos nisso, cremos no favor de Jesus conosco. Amém? Fala para eles dizerem que não é sorte, mas é bênção. Às vezes eles se comprometem porque crianças fazem isso. Um certo dia, há 2 semanas atrás, meu filho foi no parque de diversão e lá você ganha alguns tickets. E ele ganhou um dourado, que deu para ele mais 1000 tickets. E eu estava do lado dele, ele ganhou aquilo e ficou tão feliz. E mais tarde ele falou para sua mãe: olha, mãe, não foi o meu pai que estava jogando, mas eu que estava jogando. E ele: uau, glória a mim. E eu tive que conversar com ele e dizer: glória a ti. Glória a Jesus. E ele então disse: ok. O que ele quis dizer é que não foi eu que estava jogando, porque eu estava jogando perto dele, sempre fico perto dele, ok? Mas não foi o pai que estava jogando, fui eu, glória a mim. Eu corrigi, isso é algo pequeno? Não. Se comprometer agora, eles vão ficar pensando, certo? Que não precisa ser humilde porque você acha que é tudo sobre você. Você fala, sabe por que somos abençoados?
Fala isso para sua família, porque tudo isso está acontecendo. É a bênção do Senhor sobre nós. O Senhor nos abençoa. Quando você diz isso, quando você diz que é a bênção, quer dizer que existe alguém que abençoa. Se diz que é sorte, isso não quer dizer nada. Ok? Acontece com todo mundo. Amém. Eu sei que você está gostando. Eu sei que você está gostando dessa mensagem. Glória a Deus. Amém? É uma mensagem que eu chamo mensagem para bagunçar com você. Amém? Olha, Gade, você agora sabe onde fica e você sabe o que aconteceu e o fato é este. Todas essas tribos, essas 2,5 tribos, eram as primeiras a serem capturadas no cativeiro da Assíria. Foram os primeiros a ser capturados. Por quê? Por quê? Porque eles foram os primeiros. Muito simples. Estavam mais perto da Síria. Estavam mais perto do reinado da Síria, certo? Não tinha nada entre eles. Onde estava a Síria? Mas para atravessar o Rio Jordão já era um problema. Amém? Se colocasse o exército ali, mas estavam na fronteira com o mundo, brincando com o mundo, e estavam se comprometendo. Então foram os primeiros. Bem, foram capturados. Os primeiros que foram para o cativeiro. O que eles pensaram que era pastos verdejantes. E muitos gastam a energia só para ganhar dinheiro. Porque o dinheiro, não é um ídolo, eu estou fazendo isso para o Senhor, isso tudo é para o Senhor. Mas onde está a sua energia? Você está gastando com o quê? E me fala mesmo se isso é para você ou para o Senhor. Igreja, isso aí, obrigado. Vocês continuem adorando ao Senhor e dizendo, prega, Pastor Prince, isso é muito bom, sabe? Mas não glorifiquem muito, ok? Eu quero terminar a mensagem. Mas o que é o mundo? Vamos definir então o que é o mundo. Alguns dizem, o mundo é a moda, é a sua maquiagem, a roupa que você veste. Não, isso não é o mundo. E o mundo também não é caminhar entre as árvores e desfrutar da natureza. Eu amo toda a criação, porque é de Deus. Eu amo olhar para as árvores e eu amo também estar perto de águas. Eu amo a criação de Deus. Isso não é o mundo. De fato, se é o mundo, então, a Bíblia diz, Deus amou o mundo, Deus amou. Certo? Então não está se referindo ao mundo, está se referindo às pessoas do mundo, certo? Mas também diz, não devemos amar o mundo. Vamos ler. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Viu isso? Então o que é o mundo? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, número 1, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Viu isso? Então, esta soberba, que muitas vezes você tem, aquele desejo de ter algo, e aqui fala da concupiscência da carne e dos olhos, foi exatamente o que Eva fez no jardim. A Bíblia diz que ela viu que a árvore era boa para comer, concupiscência dos olhos e da carne, e que era capaz de os tornar sábios, não sábios de acordo com Deus, mas de acordo com a serpente. Os caminhos do diabo, para se tornar sutil. Amém é a soberba da vida. E Jesus foi testado e tentado pelo inimigo, eu deveria falar testado, e foi nessas 3 áreas. Transforma pedras em pães, concupiscência da carne. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, foi o que o diabo disse. Concupiscência dos olhos. Amém. Lança-te daqui, para que todos vejam que tu és o Messias, a soberba da vida. Jesus venceu onde Adão perdeu. Adão estava num ambiente perfeito, tudo contribuía para ele, e ele perdeu. Jesus foi para um ambiente muito hostil, nada contribuía com ele, ele estava no deserto, nem tinha comida, e ele venceu. Quero que você saiba que ele venceu. Certo? E a Bíblia diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Perceba que se alguém ama o mundo, olha a conclusão, o amor do Pai e não o amor pelo Pai. Ninguém pode dizer, se você ama o Pai, você não vai amar o mundo. Não deixa ninguém te acusar com isso, ok? O que está dizendo é que se você conhecer o amor do Pai, e o Pai diz que tem o melhor para você, você não se compromete com menos. Porque você sabe que o Pai te ama. Se o Pai te ama, você sabe que Ele tem o melhor para você. Meu Pai me ama. Amém? Meu Pai tem sempre o melhor para mim. Quando algo sai errado, meu Pai vai usar isso para o meu bem. Olha, quando alguém ama o mundo é porque não tem o amor do Pai. E te digo isso.
Até cristãos, quando tentam ser como o mundo e pensam na filosofia deste mundo, no estilo deste mundo, no final, vão mais para baixo do que o mundo. Tenham cuidado. Eu vou terminar com isso. Escute bem. Eu quero que saiba que quando Deus fala que tem o melhor para você, você não sabe o que é esse melhor. Está me ouvindo? Eu achava que aquilo era o melhor quando eu tinha esse relacionamento. Depois veio aquele outro, Wendy, essa linda mulher. Posso te contar muitas histórias. Este lugar, havia um outro lugar para nós. Certo? Um lugar menor. Mas olha, algo não batia bem comigo. Deus falou, este não é o melhor. E eu falei com a liderança que, se vamos mudar, Deus tem o melhor para nós. Em Singapura, com falta de terra e tudo mais, Deus tem um lugar maior para você? Sim. Eu falei para vocês, aqui neste púlpito eu falei, Deus tem algo melhor para nós. E você hoje está vendo a realidade. Olha, primeiro era uma herança no mundo espiritual, certo? Mas a herança se manifesta no mundo físico. Escreve essas 3 coisas. Rapidamente eu vou contar mais uma história e nós já vamos terminar. Certo? 3 coisas. Número 1, 1 Pedro 1, verso 3, por favor. A Bíblia diz o seguinte, aqui no verso 4, para uma herança incorruptível. No verso 3, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Para uma herança incorruptível. Número 1, a herança é incorruptível. O que é isso? Não está sujeita à morte. Seja o que for que Deus te der, se for saúde, Ele te dá saúde, não está sujeita à morte. Se Deus te dá algo, não está sujeito às leis naturais desta terra. Se Deus te dá um relacionamento, não está sujeito à morte. Pode passar por tribulações, mas não está sujeito. Número 2. Essa herança é incontaminável. O que é isso? Não pode ser contaminada pelo pecado. Incontaminável é o quê? Não pode ser manchado ou pode ser contaminado pelo pecado? Não pode. O pecado não toca. O primeiro incorruptível, a morte não toca. Incontaminável, o pecado não pode tocar. Ou seja, não pode perder pelo pecado. Quando você está em Cristo. Amém? Mas nós não queremos pecar porque o amor de Deus está em nós. Sabemos que Deus nos ama. E número 3, que não pode murchar. Não pode murchar, permanece. O que é isso? Não está sujeita ao tempo. Não murcha. Ok? Onde ela está? A nossa herança? Deus aguardou, aqui diz, está guardado no céu para você, está guardada. Não quer dizer que é para o futuro, está guardado para você tomar posse. Porque o seu banco não é aqui, o seu banco é no céu. Onde a traça não corrói, onde os ladrões não podem roubar ou minar, onde a força da inflação não pode tocar. Mas você pode receber aqui, porque diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar. No último tempo, a palavra para tempo aqui no grego é kairos, que é um tempo especial de Deus. E esta salvação aqui não está se tratando da salvação, que é aquela salvação da morte eterna. Amém? Isso também faz parte, mas é a salvação que vai acontecer no último momento kairos, é no último tempo. E nós somos a geração do fim dos tempos. Nós somos o povo que vamos ver a salvação de Deus se manifestando aqui. Prestes a se revelar. No último tempo. Ok? Esta é a sua herança. Não está sujeita à morte. Não está sujeita ao tempo. Não pode ser contaminada pelo pecado. Amém? Escute agora essa história triste, mas uma linda história no final. Essa história é tão linda. Fala de um rei. Eu falei recentemente sobre o reino ser dividido em 2, certo? O reino de Israel e o reino de Judá, em Jerusalém. E nessa história, o rei de Israel era Acabe, o marido de Jezabel. Jezabel. Pastor, não fala assim, já estou ficando com medo, porque eu casei com uma, sabe? Brincadeira. Ok. Desculpa que eu falei isso. E o outro rei era Jeosafá, certo?
Josafá, que era um rei bom, era um rei justo, e ele era o rei de Judá. Vamos ver a história? Tinha, pois, vamos terminar, Josafá riquezas e glória. Deus o abençoou porque ele era um rei justo, ele era um rei muito bom. Amém? É lógico que a sua justiça era dada por Deus, mas ele viveu de acordo com os caminhos do seu pai Davi e honrava a Deus. E ele tinha glória e riquezas em abundância e não precisava do rei de Israel do Norte, não precisava. Ele não precisava se unir ou fazer um acordo de paz ou uma amizade, mas ele fez uma aliança e se aparentou com o rei Acabe, através do casamento do seu filho com a filha de Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Ramote de Gileade hoje está na Síria. E o mesmo está acontecendo hoje. A Síria, no norte, está permitindo que os iranianos lancem mísseis dali de vez em quando. E às vezes isso acontece e a Síria está se tornando um problema para Israel. E a Rússia está ajudando também. Ali no norte, na Síria, já está ficando quase tudo pronto para Ezequiel 38.